Estamos de volta com mais uma mensagem da Palavra de Deus ao nosso coração. Que o Senhor possa tocar no teu coração, em tua vida. Que Deus possa abençoar tua casa, abençoar tua família. Nós vamos falar com o nosso Deus e eu gostaria de convidar você que está participando deste culto, que você possa reunir-se com sua família, para que a tua palavra possa ser ministrada nesta hora no seu lar ou aí no seu trabalho, que os seus queridos possam também receber. Quero orar nesse momento e eu convido você a convidar os teus queridos para também participar desta oração. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, sabemos que a tua graça nos basta, queremos colocar nossas vidas diante de ti. Queremos, Pai, pedir a bênção do Senhor sobre mais uma semana que estamos iniciando. Hoje é dia do Senhor, dia de buscarmos a Tua presença, de adorarmos o Teu santo nome. Queremos, como Teus filhos amados, obedientes àquilo que o Senhor disse, para nós nos reunirmos e congregarmos para louvar e adorar o Teu nome. Nesta hora, Senhor, a Tua palavra vai ser ministrada, e nós clamamos para que ela seja uma palavra de vida eterna. Senhor, nós queremos agradecer a Ti pelo cuidado que o Senhor tem dispensado à nossa casa, à nossa família. Obrigado porque a nossa casa tem sido assistida por Ti, o Senhor tem guardado o nosso emprego, o Senhor tem guardado a nossa saúde, e a cada novo dia podemos confiar nas Tuas misericórdias, que conforme a Tua palavra diz, que elas não têm fim, mas elas se renovam a cada manhã. Senhor, confiante na Tua palavra, crendo na Tua palavra, nós nos rendemos e queremos dar um passo de fé a cada novo dia, rumo, Pai querido, ao Teu trono de graça, rumo à eternidade, porque sabemos que o Senhor tem preparado um lugar para cada um de nós, quando o Senhor nos levar para a Tua glória. Pai, abençoa a nossa casa, guarda o nosso emprego, nos proteja de qualquer dificuldade, de qualquer mal que possa vir. Que o Senhor possa guardar os nossos queridos aonde estiverem, Pai. É a nossa oração crendo, Senhor Jesus, em Teu nome. Amém. Eu quero trazer uma mensagem que tem por título a estratégia do inimigo para nos derrotar. Quero trazer a experiência de Moisés e Arão, quando eles vão lá no Egito falar com Faraó, ordenar que ele deixe o povo de Deus que está ali há 400 anos sendo escravo, que Faraó liberte o povo de Deus. A palavra diz que a cada nova praga, o coração de Faraó endurecia cada vez mais. Só que tem uma mensagem muito interessante para os nossos dias que nós encontramos nesta palavra. E eu quero compartilhar ela nesta hora contigo. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo e nós vamos ler alguns versículos ao longo da nossa mensagem, que hoje é a parte 1. E no próximo domingo nós estaremos trazendo a parte 2, para que você possa receber a palavra de Deus de uma maneira abençoadora. Êxodo capítulo 5, o Senhor diz, a partir do versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Resolveu Faraó: Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe a ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram. Arão e Hur, prosseguiram. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhe disse o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho?
Ide as vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís com as suas tarefas. Amém. Depois nós vamos voltar nesse texto ao longo da nossa mensagem. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta e acompanhasse a leitura que nesta hora nós iremos fazer. Bom, estratégia do inimigo para nos manter no Egito, ou a estratégia do inimigo para nos derrotar. Nos dias de Moisés, foram estratégia de Faraó para manter o povo lá no Egito. Nos dias atuais, são as estratégias de Satanás para nos manter longe de Deus. Então, nós começamos dizendo que o livro de Êxodo poderia ser uma autobiografia, né? Já que uma vez ele é atribuído ao próprio Moisés. Começa relatando a história do nascimento dele, passa pela ordem de Deus de que Moisés retorne, né, ao Egito para libertar o seu povo. Depois a entrada ou a travessia do Mar Vermelho. Antes disso tem as 10 pragas lá no Egito, depois vem o Mar Vermelho, depois vem Deus provendo água e comida para o seu povo, e principalmente Deus falando das leis, né? Deus distribuindo as leis, inclusive os 10 mandamentos lá em Êxodo, né? Capítulo 20. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco mais atento sobre aquilo que ocupa boa parte desse livro de Êxodo, aonde Deus ele quer libertar o seu povo com mão poderosa, mas Deus não quer simplesmente tirar o seu povo ali, ele quer dar uma lição, ele quer quebrar o orgulho de Faraó, ele quer mostrar não apenas que ele tem poder para libertar o seu povo, mas também ele pode destruir um império tão grande quanto era o império egípcio naqueles dias, né? A palavra de Deus ela é muito rica, principalmente pelos seus significados. Ela é rica, né, em simbolismos. A palavra de Deus usa de muitas figuras. Por exemplo, a videira, né, a videira verdadeira, o pão da vida, luz, trevas, céu, inferno, porta. São exemplos, né, figuras que Deus usa para transmitir uma mensagem. E principalmente a mensagem ela tinha que vir contextualizada com aquilo que as pessoas entendiam na sua época, né? Porque não adianta você contar uma história para trazer um ensinamento se as pessoas não conhecem aquilo que está sendo exemplificado. Por exemplo, quando Jesus diz eu sou a porta das ovelhas, ele estava falando para pessoas que cuidavam de ovelhas no campo e que muitas vezes eles, por não ter porta, eles tinham que dormir, né, na porta do aprisco para que não entrasse nenhuma fera e arrebatasse ali alguma ovelha, ou alguma delas fugissem à noite porque não havia portas. Quando ele fala, né, da videira verdadeira, ele está falando de pessoas que cultivavam parreiras, né, tinham parreiral, sabiam o que era um pé de uva, né? Então, quando nós vemos aqui essa preocupação de Deus de mostrar duas figuras importantes aqui no livro de Êxodo, a figura de Faraó e a figura do Egito. Isso, dentro do ambiente da Páscoa, traz um significado todo especial para nós, que é Faraó, ele é o próprio demônio, né? A figura de Faraó exemplifica Satanás. Faraó, o Egito, ele simboliza o mundo decaído, ou o mundo perdido, o mundo sendo consumido pelo pecado. Então, quando Deus quer resgatar o seu povo do Egito, ele está
nos mostrando, nos prefigurando aquilo que ele vai fazer com Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, que é resgatar o seu povo do mundo pecaminoso, não nos tirando do mundo, mas nos dando condições de não mais viver no pecado, uma vez que a morte e a ressurreição de Jesus propiciou a mim e a você o perdão dos nossos pecados. Uma vez que nós nos arrependemos, Deus perdoa os nossos pecados, né? Então a Páscoa, ela é um simbolismo da ressurreição, né? Tanto é que o significado, né, Peshach, que é Páscoa em hebraico, ela significa passar por cima. O anjo da morte passou por cima da habitação ou da casa ou da vida dos israelitas. A 10ª praga não atingiu aqueles lares que tinha o sangue de um cordeiro banhado à porta, né? As portas marcadas com sangue. Esse sangue desse cordeiro simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, né? Então, a gente falando um pouquinho sobre isso, a gente consegue entender um pouquinho melhor os dias atuais. O que essa palavra tem de tão rica para a nossa vida hoje. Essa mensagem, ela vem num tempo em que nós estamos aí talvez do meio para o fim desta pandemia, né, do Covid-19. Nós estamos aí talvez vencendo ela, ou sei lá, pelo menos ela está deixando de fazer tantas vítimas, né? Já se fala em vacina, em datas para elas serem distribuídas às populações, né? A nós, as pessoas. Mas esse tempo de pandemia nos trouxe uma reflexão importante. O que nós fazíamos antes da pandemia e que nós não vamos fazer mais depois. Muita gente diz, eu não vejo a hora que essa pandemia passe para que as coisas voltem ao normal. Tem coisas que, sinceramente, eu gostaria que não voltassem ao normal. Que é aquela agitação, aquela correria que as pessoas estavam vivendo. Que nós vivíamos muitos dias. Que não estava nos levando a lugar nenhum. Pelo contrário, estava nos consumindo todos os dias. E, na verdade, sabe o que era aquilo? Uma estratégia de Satanás. E é a primeira estratégia que eu gostaria de compartilhar com você. A estratégia de Satanás, a estratégia do diabo de tirar o nosso tempo para que a gente não tenha tempo para a família, para que a gente não tenha tempo principalmente para o nosso Deus. Êxodo 5 ainda, versículo 2, eu já li, eu quero reler novamente, respondeu Faraó. Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Agora o versículo 6. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos seus superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajunte para si a palha, e exigirei deles a mesma quantia de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam, vamos sacrifiquemos ao nosso Senhor. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se aplique e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Amém. Queridos, olha que estratégia poderosa de Satanás. Dar mais trabalho, dar mais ocupação, para que o povo não tenha tempo de obedecer uma ordem de Deus. Isso exemplificado aqui por Faraó. Faraó diz para Moisés e Arão, olha, ao invés de eu deixar ir, pelo contrário, para que isso acabe, aflige o trabalho deles, aumente a carga de trabalho. Esse ajuntar palha para fazer tijolos, né, iria consumir outro tanto de trabalho e eles ficariam super cansados, super exaustos e mais, eles ficariam extremamente bravos com Moisés e Arão e principalmente com Deus. O que Faraó queria é que aquele povo
deixasse de ouvir Moisés e Arão. E isso dá certo, porque a partir do versículo 15 eles mandam uma comissão de pessoas falar com Faraó. E Faraó fala: não, vocês vão continuar trabalhando do jeito que eu falei. Vocês têm tempo. Vocês estão querendo ir oferecer sacrifício ao seu Deus. E aí o povo então sai revoltados com Moisés e com Arão. Mas aí Deus chega até eles e fala: olha, agora eu vou começar a agir. E aí então começam as pragas, né? Então, a primeira estratégia de Satanás é tirar o nosso tempo. Por quê? Fazendo isso, né? Fazendo com que a gente trabalhe mais do que o necessário, nós não vamos ter tempo para fazer coisas importantes. Por quê? A ideia do inimigo é nos encher de coisas para fazer. Coisas supérfluas, coisas que não têm muito a ver com a nossa vida. Correr atrás de coisas que nós não temos necessidade, mas que por ganância, que por vaidade, nós queremos ter. Eu quero ter uma roupa melhor, eu quero ter um equipamento de som melhor em casa, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter uma casa melhor. Coisas que nem sempre nós precisamos, e a maioria delas são supérfluas em nossa vida. Mas qual que é a ideia? Satanás tem colocado na mente da humanidade que nós precisamos ter tudo aquilo que é de melhor. Ele tem dito que nós temos que ser os melhores, nós temos que ter coisas boas, coisas excelentes. Não estou dizendo que Deus quer que a gente tenha o pior, não. Deus tem o melhor para cada um de nós. E Ele promete nos suprir em todas as nossas necessidades. Agora, uma coisa é necessidade, outra coisa bem diferente é esbanjar, conforme Paulo nos alerta em uma de suas cartas, né? Então, por que Satanás ele quer nos tirar o nosso tempo? Para que nós não tenhamos tempo de buscar ao Senhor, nós não tenhamos tempo de orar, nós não tenhamos tempo de ler a palavra de Deus, nós não tenhamos tempo de elogiar a nossa família, o esposo não ter tempo de elogiar a esposa não ter tempo e prazer em elogiar o esposo, os filhos não ter tempo para elogiar os pais não ter tempo de passar um tempo agradável com os filhos, porque tem que ganhar dinheiro, porque tem que comprar coisas, que tem que dar coisas, e muitos casais têm substituído a presença deles na vida dos filhos com presentes. E nós vimos que isto é algo muito ruim, né? Então essa estratégia ela tem obtido muitos êxitos nos dias atuais, pois nós temos notado que muitas pessoas não têm tempo para Deus e outras dedicam pouquíssimo tempo a Ele. Às vezes alguns dizem: não, eu vou à igreja, mas geralmente chega quando o culto já começou e mal termina, já foi embora. E às vezes está no culto pensando em algo que ele deixou para fazer, em algo que ele vai fazer no outro dia. O seu corpo está ali, mas a sua alma, o seu espírito não, né? Então, nós gostaríamos de lembrar quais têm sido as nossas prioridades. Gostaria que você refletisse quais têm sido as prioridades. Eu relembro mais uma vez. Muitas pessoas têm dito: eu não vejo a hora que passa a pandemia para que as coisas voltem ao normal. Eu gostaria que nós aprendêssemos com essa pandemia que nós não precisávamos daquela correria, que nós não precisávamos daquela agitação, porque já são praticamente 8 meses que nós estamos convivendo com ela, continuamos vivendo, continuamos nos vestindo, continuamos vivendo, continuamos nos alimentando, continuamos trabalhando e não temos aquela correria, né, que tínhamos antes. Então, ela não é necessária. Isso nos mostra a questão da prioridade. Quais têm sido as prioridades em nossa vida? Quais têm sido as coisas que a gente tem ocupado o nosso tempo, né? Então, se nós não estamos tendo tempo para o Senhor, para quem é o nosso tempo? Porque a palavra de Deus diz que nós não podemos agradar a 2 senhores, não é isso?
Se a gente agradar a um, vai desagradar o outro. Se eu não tenho tempo para Deus, para as coisas de Deus, significa que o meu tempo está sendo tomado por Satanás. Eu estou investindo o meu tempo na vida dele. Eu estou investindo o meu tempo, o meu esforço, o meu vigor naquilo que não é de Deus. E isso é muito ruim. Então, a primeira estratégia do inimigo para nos derrotar, para nos manter longe de Deus, é tirar o nosso tempo. Tirando o nosso tempo, nos ocupando. O que ele faz com aquelas pessoas para que elas se revoltassem contra Deus, contra Moisés, contra Arão? Faraó tira o tempo deles, faz eles trabalhar dobrado sem aumentar a produção dos tijolos. Mas eles não mais receberiam vamos dizer assim, a matéria-prima para fazer os tijolos. Eles teriam que ir atrás. E o texto diz que eles tiveram que revirar o Egito para conseguir esta palha, né? Então, aquela estratégia lá, ela surtiu efeito, porque o povo se revolta contra Arão, contra Moisés e contra Deus. Mas Deus diz, olha, eu não vou olhar para isso. Eu vou continuar no meu propósito e libertar o meu povo, né? Então, para a gente vencer essa armadilha do inimigo, nós precisamos priorizar Deus, honrar Deus com o nosso tempo. Eu gosto muito de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, onde Deus diz, aos que me honrarem, honrarei, porém aos que não me honrarem, eu não os honrarei. Algumas traduções dizem, os que me desprezam serão desprezados por mim. Olha o peso desta palavra, né? Deus está dizendo, olha, se você me honrar, eu vou te honrar. Agora, como que eu vou honrar Deus se eu não tiro tempo para estar com Ele? Então, dentro desse princípio, irmãos e irmãs, veja quais têm sido as prioridades. Quanto do seu dia você tem usado para Deus? Quantos minutos, quantos segundos realmente você está oferecendo a Deus diariamente, semanalmente? A segunda estratégia do inimigo é dizer para você, olha, você pode me servir, mas não precisa sair do mundo. Aí nós vamos entrar no contexto das pragas. Vai um pouquinho mais à frente, Êxodo 8, versículo 25, que diz, chamou Faraó a Moisés e Arão e disse, ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Amém. Olha a fala de Faraó para Moisés e para Arão. Olha, vocês podem oferecer o sacrifício de vocês, mas faça aqui, na minha frente. Vocês não podem sair. Então nós estamos aqui no contexto da quarta praga, né? A quarta praga, né, ela veio de uma maneira, né, bastante misteriosa. A terceira praga foi piolho, né? A quarta praga foi mosca. Às vezes a gente vai fazer uma comida em casa e aparecem algumas moscas, a gente já fica muito incomodado. Agora imagina, o texto diz que havia tantas moscas que uma estava trompando na outra. As pessoas estavam trompando naquelas moscas, né? Imagina o quão desesperador foi a vida dos egípcios por conta disso. Mas mesmo assim Faraó chega e diz, olha, vocês podem oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saia da minha presença. Então, depois desta quarta praga, o que Faraó faz? Ele resolve o povo deixar fazer o sacrifício ali mesmo, né? Então, essa segunda estratégia do inimigo para nos manter no Egito é nos propor que sirvamos a Deus sem sair da velha vida, sem sair do mundo. Isto é, continue servindo a Deus, mas continue do meu lado. Sabe o que ele está dizendo? Olha, sirva a Deus, mas não deixe de me servir também. E acontece algo muito especial que Deus diz, olha, você não pode ter dois senhores. E sabe o que Satanás diz? Não, você pode ter dois senhores. Olha, vai fazer sacrifício para o teu Deus, mas faz diante de mim. Faz aqui pertinho de mim, né? O inimigo, ele aceita
que nós tenhamos dois senhores. Agora Deus não aceita. Mateus 6:24, Jesus diz muito claro: ninguém pode servir a dois senhores, pois há de alegrar um e de aborrecer o outro. Então nós vamos aborrecer o nosso Deus. Então, pessoas que aceitam viver nesta armadilha, ela vive dando mau testemunho, não há mudança de vida, não se torna nova criatura. E sabe qual é a condição essencial para a salvação? Arrependimento. E não há arrependimento sem mudança de vida, sem mudança de mente, sem mudança de direção. O que Satanás está dizendo: olha, você pode servir a Deus, mas aqui do meu lado, junto de mim, fica aqui comigo, né? Para que deixar os teus vícios? Para que deixar o pecado? Não, você pode continuar pecando e me servindo. Por isso Moisés fala para Faraó no versículo 26. Não convém que façamos assim. Por que ofereceríamos sacrifício a Deus neste lugar? Se Deus nos mandou ir para o deserto, 3 dias de caminhada dentro do deserto, Deus não quer que nós nos contaminemos com a tua presença. Queridos, olha a resposta de Moisés para o faraó. Ele está dizendo: olha, você está contaminando o meu povo. Nós precisamos dizer para Satanás: você tem me contaminado. Eu sou filho de Deus, mas as tuas insinuações, as tuas armadilhas têm me levado a pecar. E eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero continuar te servindo, né? Então não tem como servir a dois senhores, né? Não tem como servir a Deus sem renunciar ao mundo, né? Marcos 8:35 fala algo extremamente importante. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Olha que coisa maravilhosa. Salvar a nossa vida, entregando a nossa vida ao Senhor. Se eu não quero me desgastar no Evangelho, eu vou estar me entregando totalmente à tirania de Satanás. Ele diz: olha, não tem problema, você pode servir a dois senhores, eu aceito. Agora Deus diz: não, eu te criei único, e eu quero ser o seu único Deus. Eu quero ser o único Senhor da sua vida. Eu não quero que você dedique a mim coisas profanas. O que nós temos oferecido ao nosso Deus? De repente é o mesmo que nós temos oferecido a Satanás. De repente o tempo que nós temos oferecido a Deus seja tão insignificante diante do tempo que a gente oferece ao mundo. As coisas mundanas, as coisas prazerosas, mas que são pecados. Queridos, queridas, nós precisamos olhar para isso. E eu quero terminar essa mensagem dizendo exatamente isso. O inimigo, ele quer tirar o seu tempo. Mas Deus diz para nós: tira tempo para mim. Eu te dei uma semana com 7 dias, 24 horas por dia, tempo para você descansar, tempo para você trabalhar, tempo para você me buscar, tempo para você ter lazer, tempo para você cuidar da sua família. E o que você tem feito com esse tempo? O que nós temos feito com esse tempo que Deus tem nos dado? Ah, mas eu tenho que ganhar dinheiro. Ah, mas eu tenho que ganhar o mundo. Queridos, ganhar o mundo significa perder a nossa vida. Significa perder a eternidade junto de Deus. Significa passar uma eternidade no inferno. Nós precisamos exatamente do contrário, ganhar a nossa salvação. Jesus diz: aquele que ganhar o mundo vai perder a salvação, mas aquele que perder o mundo vai ganhar a vida eterna. Então, se a gente quer passar a eternidade com Deus, nós temos que rever quais são as prioridades na nossa vida, né? O inimigo tem dito para nós: olha, você pode servir a Deus e a mim, eu não me importo. Mas nós temos um Deus que diz: eu me importo. Satanás não te criou, Satanás não me fez, então ele não pode ter, eu não posso dedicar a minha vida a ele. Eu tenho que dedicar a minha vida àquele que me fez de forma única. Eu tenho que tornar esse Deus único na minha vida. Eu quero orar nesta hora
E eu gostaria de que você estivesse refletindo quem você tem servido. Quem você tem servido? Quem nós temos servido? E sabe qual é a resposta? A resposta está no tempo. Quanto tempo eu tenho dado para Deus? Quanto tempo eu tenho tirado para pecar? Ah, mas eu não escolho pecar. Sim, mas depois que pecou, quanto tempo você ficou para cometer aquele pecado? Quanto tempo você tirou para ler a palavra de Deus na semana que passou? Quanto tempo você tirou para orar na semana que passou? E eu quero trazer à memória, de repente, algo mais recente. Hoje é o dia do Senhor. Quanto tempo você tirou para a leitura da palavra? Quanto tempo você tirou para a sua família? Quanto tempo você tirou para o seu descanso? Tudo isso vai mostrar quais são as suas prioridades. Porque nós temos tempo para aquilo que é importante. Tiramos tempo para aquilo que nos agrada. Tiramos tempo para aquilo que é prazeroso. Vamos orar. Senhor, a Tua graça é maravilhosa. E o Salmo 63, versículo 3 nos diz que a Tua graça é melhor do que a vida. Nós não queremos ter uma vida sem graça. Queremos ter uma vida cheia da graça que vem do Teu trono, Pai querido. Queremos, Senhor amado, colocar aos pés do Teu Filho Jesus, colocar diante da Sua cruz, que hoje está vazia porque Ele ressuscitou, vive e reina eternamente. Senhor, nós colocamos aos pés da Tua cruz tudo aquilo que tem roubado o nosso tempo, tudo aquilo que tem feito a gente gastar tempo, perder tempo, porque todo o tempo que nós investimos naquilo que não é do Senhor, na verdade está tirando o nosso tempo, nós estamos perdendo o nosso tempo, porque se a gente olhar para aquilo que o Teu Filho Jesus nos disse lá em Marcos capítulo 8, 32, de que aquele que ganhar o mundo vai perder a sua salvação, mas aquele que perder a sua vida por causa do Evangelho e do seu reino ganhará a vida eterna. Então nós queremos olhar e remir o nosso tempo. Queremos olhar se as nossas atitudes, se tudo aquilo que temos feito realmente vale a pena. Se todo o esforço que nós dedicamos ao nosso trabalho tem valido a pena. Se todo esse tempo fora de casa tem valido a pena. Se permitir que as nossas crianças cresçam longe dos pais tem valido a pena. Senhor, a Tua palavra diz que não. Nós queremos, Senhor amado, que o Teu Espírito Santo possa tocar de uma maneira toda especial em nós e nós possamos entender e priorizar tempo para o Senhor. Aquilo que tem roubado o nosso tempo, nós queremos dizer não. Aquilo que tem tirado o nosso prazer, nós queremos dizer não. E principalmente aquilo que nos afasta do Senhor, nós queremos dizer não. Derrama a Tua graça sobre a nossa vida, Pai querido. Derrama do Teu perdão sobre nós e ajuda-nos a pautar a nossa vida de acordo com os Teus princípios, de acordo com as Tuas verdades, de acordo com aquilo que o Senhor traz como essencial para a nossa vida. E que nós possamos viver desta maneira, nós possamos ensinar os nossos queridos desta maneira e que a nossa descendência possa viver dessa maneira. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos agora. Amém. Nós chegamos ao final desta mensagem e eu continuo clamando que Deus possa te guardar, possa te livrar e principalmente que Ele possa te usar, que essas palavras possam transformar tua vida e que essas palavras se tornem palavras de vida e que cada um de nós possamos ser propagadores dessas palavras, que cada um de nós possamos ser multiplicadores dessas palavras àquelas pessoas que nós conhecemos. Que Deus abençoe a todos nós. Na próxima semana nós estaremos trazendo a segunda parte desta mensagem. Não perca. Deus abençoe todos nós.